Olá, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Bacelar, fotógrafo, produtor audiovisual e publicitário e venho aqui apresentar para vocês um podcast específico sobre marketing, posicionamento de imagem e tudo aquilo que faz com que os grandes profissionais possam destacar no mundo digital de hoje. Acompanha com a gente entrevistas magníficas e a nossa primeira convidada, Fabi Teixeira, especialista em comunicação e posicionamento. Fabi, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite de estar aqui no primeiro Rodricast. Conta um pouquinho sobre você que nasceu se comunicando. É um prazer enorme, Rodrigo, estar aqui com você. Que honra participar desse primeiro Rodricast aqui. Eu sou apaixonada por esse universo da comunicação e eu acho os podcasts um formato incrível para a gente gerar essa conexão. Você brincou, né? Falou que eu já nasci comunicadora. Eu brinco que eu nasci realmente comunicadora, porque desde muito cedo a minha paixão é essa: comunicar, fazer um olho no olho com as pessoas. Meu pai é jornalista e eu, desde muito cedo, queria estar na televisão. Olhava aquela, agora eu vou entregar a minha idade, aquela TV de tubo, e perguntava para minha mãe: mãe, como é que eu faço para estar aí dentro? Aí minha mãe falava assim: filha, grava. Eu não entendia, achava que as pessoas tomavam uma pílula mágica, ficavam pequenininhas e iam parar dentro da televisão. Foi passando o tempo, entrei na faculdade e eu era ousada. Falava para o meu professor: eu sou repórter. Até que ele conseguiu um estágio para mim na TV Cultura e assim foi uma jornada aí de 25 anos na televisão, como jornalista, como repórter e apresentadora. Só que a minha missão é, além de contar história, que eu gosto muito, né? Repórter faz isso, conta histórias. Eu acho que a minha missão era maior que essa. A minha missão era, como curiosa do comportamento humano, é ajudar as pessoas a comunicar, porque eu acho que essa é a principal habilidade da nossa vida. Quem se comunica bem gera muito mais conexão, vende mais, tem mais autoridade e credibilidade. Então, quem acha que comunicação não é das habilidades mais importantes, eu acho que agora é o momento, cada vez mais a gente está percebendo isso, que essa habilidade ela faz com que a gente não simplesmente seja, mas que a gente pertença e que a gente consiga realmente traduzir tudo aquilo que a gente tem de potencial, porque é isso que eu faço. Muita gente tem muito potencial, mas não deixa esse potencial ser visto. Verdade. Nesses tempos em que a gente está de alta comunicação, de velocidade de informação e de quantidade de informação, nunca antes foi tão importante se comunicar bem e nunca antes se comunicou tão mal. Eu acho que as pessoas comunicam mal, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que fala e basta. Aí eu me comunico. E aí que é o grande erro, porque comunicação vai muito além da nossa fala. Eu falo uma coisa como fotógrafo, né? E sempre me perguntam: Rodrigo, você não tem aí medo do celular que está avançando muito e aí todo mundo vai ter uma câmera profissional na mão? Não é porque todo mundo é alfabetizado que tem vários saramagos andando por aí. E a analogia é perfeita para a comunicação. Não é porque eu sei falar que eu sei me comunicar. Nesse mundo, eu vim do mercado corporativo e eu sempre falava que a primeira camada era cuidar de pessoas e a segunda camada era aquilo que eu faço. Então, eu cuido de pessoas através da fotografia, você cuida de pessoas através da comunicação. Mas, hoje em dia, eu digo que acima do cuidar das pessoas vem a venda. Porque quem não consegue vender aquilo que faz, quem não comunica, e aí a venda é uma comunicação, quem não consegue hoje comunicar bem aquilo que faz, em alguns anos, não muitos, vai ter queda de faturamento, vai ter queda de representatividade como profissional. O que é uma pena, porque os valores estão mudando e, obviamente, quem se vende melhor sai muito na frente. A gente sabe que o jogo do longo prazo, quem é melhor que se destaca no longo prazo. Mas a habilidade de comunicação, eu acho que, sem dúvida, hoje é uma das principais habilidades que qualquer profissional de qualquer área precisa trabalhar e desenvolver. Até para você vender bem, você tem que comunicar bem. Exatamente. E uma das principais habilidades da venda está muito associada à comunicação, e aí desconstrói toda essa imagem de que falar bem, basta falar que você se comunica. Sim. Porque para você vender bem, você precisa escutar. Quando você escuta a necessidade do outro, você percebe a necessidade do outro, você consegue efetuar a venda. E comunicação é isso. Eu me comunico muito melhor se eu te escuto bem, se eu presto atenção em tudo que você está me entregando. Aí eu consigo
realmente fazer esse bate-bola aqui com você. O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão nos ambientes, nas redes sociais, elas não estão escutando o outro. Então, elas não têm como comunicar. Sim. Na área de vendas, e eu vim da área de vendas, né, dentro do mercado corporativo, a gente falava que a principal habilidade do vendedor era escutar. Escutativa. E hoje a gente tem e eu acho que a rede social possibilitou que todas as opiniões fossem vistas e ouvidas, e eu acho que isso é um ganho enorme, porque você que viveu numa televisão mais tradicional, e né, eu sou da década de 70, então existia o establishment, que dizia quem podia falar o que para quem quando. E a rede social quebrou muitos dos establishments. Só que óbvio que os establishments se voltam novamente como correntes de opinião, haters, são tipos de establishment, e movimentos sociais e culturais que na rede social existem. Não pode mais falar isso. Isso tem que ser dito assim. Novos establishments se criaram. Mas, na área de comunicação especificamente, a rede social possibilitou que todo mundo pudesse ter voz. E parece que hoje todo mundo tem necessidade de opinar sobre tudo e falar sobre tudo. E quem fala muito, como você disse, não necessariamente se comunica. Por que você acha que as pessoas hoje têm tanta dificuldade para se comunicar? Eu acho que o ser humano tem muita necessidade, muita dificuldade de se comunicar, principalmente porque ele não escuta o outro, ele está muito preocupado com ele, com o que vão achar dele, com o julgamento, com a crítica, com essa questão do cancelamento. As pessoas leem cada vez menos. Isso é importantíssimo. E aí, se você não tem conteúdo, você não tem o que passar, você não tem como emitir uma opinião. Porque, baseado no quê? Baseado no que você viu simplesmente nessa coisa rápida do dedo nervoso da rede social? Você precisa de mais para você realmente ter uma opinião, ter uma comunicação efetiva. Então, a gente tem que voltar alguns passinhos atrás, onde conteúdo realmente era rei. Porque hoje a gente tem um conteúdo muito superficial. Sim. Eu falo muito no marketing que um dos grandes inimigos da estratégia é o excesso. Porque hoje, óbvio, a gente fala que longo prazo na internet são 2 meses. Né? Eram 2 anos, agora já é 2 meses. Né? O longo prazo é muito curto. E uma das coisas que eu falo muito é que sempre tem uma trend nova, sempre tem uma coisa nova a se fazer, sempre tem algo novo que está aparecendo. É uma necessidade de viralização. Então, há alguns meses atrás, a gente via, use esse áudio para bombar o seu Reels. Hoje, a moda é o que você pode aprender com tal caso. A Thiago Nigro agora está namorando Mayara Cardi, e aí veio o que o seu business pode aprender com o namoro de Thiago Nigro e Mayara Cardi. Pois é. Tudo vira case. Tudo vira case. Todo mundo é coach. Todo mundo sabe tudo. E é aquilo que a gente estava falando, é uma necessidade de emitir opinião, e isso eu acho que atrapalha a comunicação de maneira geral. Porque perde a essência do que é a comunicação, perde o contar da história. E aí a gente vem para um ponto importante que as pessoas, na verdade, buscam visibilidade e não conseguem passar autoridade. Por que você acha? Essa frase é sua, você me falou ela ainda agora. Eu estou puxando a autoria da sua frase aqui. A visibilidade não necessariamente é autoridade. O que é visibilidade e o que é autoridade? Visibilidade é like, aquelas milhares de visualizações no Reels, no TikTok, no YouTube, ou onde for, você pode conseguir essa visibilidade. Mas isso não necessariamente te dá autoridade. Você tem aí profissionais incríveis que têm muito menos likes e muito mais autoridade, mas ainda não conseguem se estabelecer e ter realmente um público, uma audiência tão grande quanto, porque ainda falta comunicação, falta falar essa linguagem. Porque é isso, a gente tem que se adaptar às linguagens do momento. A gente teve que se adaptar quando era do rádio, as pessoas tiveram que se adaptar para a linguagem da televisão. Agora, com a internet, as pessoas tiveram que se adaptar. E assim a gente vai vivendo, tendo que se adaptar. Mas eu acho que assim, o profissional também chega num patamar da carreira que nem sempre ele está aberto a esse aprendizado das novas formas de linguagem. E a rede social é uma linguagem muito efetiva
mas ela tem que ser feita da forma correta e não olhando a grama do vizinho. Nossa, ele está fazendo isso, ele está bombando. Não, você tem que olhar para você, para quem você quer falar, o que você quer falar. São 2 perguntas básicas para você realmente traçar uma comunicação efetiva. O que você quer falar e para quem você quer falar. Eu falo isso também o tempo todo. Tem que ter estratégia e objetivo. A rede social trouxe para a gente uma questão, e aí é o algoritmo que traz a visibilidade. Então, as pessoas fazem tudo pela visibilidade, porque o algoritmo entende que a visibilidade é conteúdo. E aí vem o paradigma da autoridade e visibilidade. Talvez uma autoridade, um conteúdo bom não viralize, mas gere vendas e traga clientes, desde que ele seja colocado de uma maneira que também gere emoção. Sim. A gente precisa gerar emoção. A gente estava falando sobre isso, né? Se não gera emoção, a chance de ser multiplicado esse conteúdo é muito pequena, porque ele fica muito técnico. E aí isso é para as cadeiras técnicas e, enfim, né? É para a academia. Sim. Certo? E aí eu falo uma coisa da rede social, que a rede social é a terra onde 0,1% do mundo passam na minha frente 99,9% do tempo. Ou seja, pessoas que viajam 10 vezes por ano, que jantam em restaurantes caros todos os dias, que têm corpos maravilhosos. Eu malho há anos, sabia? E para manter um corpo daquele, eu que malho há anos, meu corpo muda toda hora. Toda hora. Eu não consigo manter um corpo. E aí eu vejo na rede social uma pessoa com o corpo mantido durante anos. Isso é editado. Sim. E óbvio que isso que causa paixão, causa desejo, que as pessoas almejam, é muito da cultura da idolatria, do cinema, da televisão, os grandes ícones, né? Isso existe na rede social e ficou mais pulverizado. Só que isso traz pra gente a sensação, você falou da grama do vizinho, de que eu sempre estou atrasado, de que minha vida não é boa. Que é o FOMO, né? O Fear of Missing Something. Fear of Missing Something, exatamente. E isso tem deixado as pessoas extremamente perdidas. Isso está trazendo prejuízos para a comunicação, prejuízos para o desenvolvimento emocional e afetivo das pessoas, principalmente para as crianças. Né? A história dos filtros. Há um tempo atrás começaram os filtros faciais. E aí a harmonização facial bombou depois disso. Pois é. A harmonização facial veio com um movimento muito forte, óbvio, a pandemia ajudou, mas depois dos filtros. Você sabe que outro dia eu vi um desses humoristas que bombam na rede social, ele falava justamente isso, sobre os filtros. Que é melhor você ir lá refazer o RG, porque com tanta harmonização facial, você não vai mais ser reconhecido nos seus documentos. Eu vi isso, ele falando, gente, quando chegar na balada, tem que... Não dá, o RG já não mostra mais, vai lá mudar. E aí, assim, na rede social a gente passou inicialmente, vamos falar do movimento tecnológico, né? A comunicação começou a ser feita por e-mail. Um dia, Samuel, que está aqui do outro lado, perguntou, pô, como que vocês passavam memes antigamente, né? Memes. Eu falei, por e-mail. Fax. Correntes de e-mail. Sim. A gente mandava memes por e-mail. A gente assistia tudo no YouTube, né? E assistia tudo no YouTube. Você ainda é mais novo do que eu. No meu era só e-mail. Recebia tudo por e-mail. Não, mas era e-mail, ICQ, ICQ, Mirk, Orkut, Bate-papo da UOL. Agora vocês entregaram a idade. Bate-papo da Eu UOL. vou entregar agora a idade agora. Disque Amizade, amiga. Pois é, Ligava pro Disque Amizade e ficava lá conversando com as pessoas. Então, assim, desde que o mundo é mundo, a gente tem essa necessidade de, né, que a gente vem falando, e a comunicação foi se sofisticando. Então, na época do e-mail, ou que a comunicação era toda por e-mail, escrever era um ativo importante. Sim. Na época do Instagram, a imagem passou a ser muito importante, mas ainda era estática. Então, era imagem versus escrita. Então, saber fotografar, criar boas imagens, criar boas narrativas visuais foi importante. E o TikTok trouxe o vídeo, com muita força. E aí, hoje, a maneira de se comunicar é por vídeo. Por que você acha que o vídeo é tão forte?
Eu acho que o vídeo ele é a linguagem dessa rede social que é muito dinâmica. Ele é mais dinâmico do que um texto e as pessoas cada vez mais querem ler menos. Sim. Então, quer aquela coisa mastigada. Então, a informação já vai mastigada, aquela informação rápida, que você tem que ser muito bom para passar a informação de uma forma direta e rápida para que as pessoas não corram lá o dedinho dela nervoso para outro vídeo. E tem diversas linguagens que tem que estar de acordo também com a sua essência. Não é porque aquele fulano faz dancinha e a dancinha bomba para ele que ela vai bombar para você, que é um profissional que tem um outro tipo de público. Então, é entender também qual é a linguagem que conecta com você. Mas, de diversas formas, independente do que você fala, o vídeo conecta. O vídeo ele serve para você fazer um unboxing, para você explicar. Hoje em dia, eu sou a pessoa, vou revelar, que não leio o manual, tenho preguiça, não enxergo também, vou revelar também, porque eu não enxergo aquelas letrinhas. Eu prefiro ir lá no YouTube e ver como é que funciona e faço o passo a passo lá para montar alguma coisa. Então, ele trouxe várias possibilidades e traz essa facilidade, que é o que todo mundo quer. Hoje em dia, cada vez mais, o que for mais fácil é o que eu quero consumir. Então, não dá para fugir dessa linguagem. Eu acho a foto encantadora. Eu sou uma apaixonada por fotos. Eu também. Você também. Eu sou uma apaixonada. Gosto de uma boa imagem, gosto daquele enquadramento, sabe? Aquela essência da foto, que a pessoa capta ali, que traduz um sentimento. Mas que a linguagem rápida, do tete a tete, ali, a pessoa falando já para você o que você tem que fazer, não tem como fugir disso. Eu acho, inclusive, que a foto é mais difícil que o vídeo, porque você só tem um frame para causar emoção. Isso. No vídeo você tem vários. Né? E você tem várias maneiras de se comunicar, seja visual, auditiva, música, efeitos especiais. A foto não. A foto é um quadro, você tem que contar uma história ou passar uma emoção. O desafio é muito maior. Muito maior. Agora, o que é difícil no vídeo é que as pessoas têm que fazer esse conjunto da fala, do gestual, da imagem, casar. Sim. Porque bastou você fazer alguma coisinha ali errado, soa como um ruído. E aí não gera conexão. Verdade. E aí, você falou da questão do engajamento e tudo mais, e volto a te dizer, né? Voltamos a falar sobre aquilo que a gente trouxe lá no início do podcast, que é as pessoas estarem perdidas. E tudo é uma possibilidade de viralizar. E no marketing, e aí no marketing a gente fala que a gente não carrega bandeira, certo? Sim. A gente precisa entender qual é o objetivo real do cliente, porque ou ele vai ter Pix, que é comunicação direta a trazer clientes, ou ele vai ter likes na parte de entretenimento. Uhum. Alguém que puramente fala de conteúdo, ele sempre vai ter menos seguidores, a não ser que ele fale de conteúdos de entretenimento. Site de fofoca, fale sobre música, cinema, fale sobre a vida dos outros, fale sobre relacionamentos. Temas ideológicos que estão no momento com mais calor, que são assuntos que geram emoção e geram debate e discussão. Sim. Mas quem traz conteúdo técnico aplicado, que quer passar uma mensagem, sempre vai ter menos seguidor. Você acha que isso é verdade ou não? Eu acho que tem, para quem é muito técnico, realmente ele vai ter mais conteúdo e vai ter um público menor interessado naquele conteúdo mais técnico. Audiência mais selecionada. Mais selecionada. Mas eu acho que todo mundo consegue gerar um conteúdo interessante e que passe informação. Sim. Vou dar exemplos de médicos, porque é uma área que eu trabalho muito e eu sou muito encantada por esse universo da saúde. Por quê? 90% da população, quando tem um problema, ela faz uma pesquisa hoje na internet. É no Google que ela vai lá pesquisar a respeito, tanto é que ela já senta na frente do médico sabendo tudo. O Google é o inimigo número 1 dos médicos. Sim, mas se eu te perguntar, Rodrigo, você tem um oftalmo para me indicar? Você vai me indicar e eu vou fazer o quê? Olha, Deixa eu ver quem é ele. Na rede social. Para saber, porque eu quero já sentar na frente dele já sabendo um pouquinho dele. Então, ele tem que estar lá. E tem médicos que conseguiram conquistar uma audiência, uma comunidade mesmo, falando sobre medicina. Então, vou dar um exemplo aqui, Dr. Domingos Mantelli. Ele e a esposa criaram
eles são ginecologistas e têm uma comunicação muito direta com as mulheres, falando de todos os problemas. Vai de endometriose a parto, quais são os principais problemas, quais são as principais dúvidas. E ele consegue, porque ele tem um estilo mais bem-humorado, nos stories dele, mostrar um bastidor de vida que gera uma conexão. E hoje ele tem uma comunidade, um número de seguidores absurdo. E eu falo isso, que foi construído o quê? Em 4 anos. Sim. Então, é possível. Então, um profissional totalmente técnico que construiu aí uma comunidade. E tem outros exemplos voltados para a área de emagrecimento, que conseguem isso de uma forma também brilhante. Então, eu acho que, para todos os profissionais, vai depender também muito da sua essência. A forma como você comunica dá para gerar uma conexão e passar um conteúdo diferenciado. O que eu acho que é fator-chave para que em qualquer área você se destaque é o bom humor. Sim. Que aí a gente joga aquilo para o entretenimento. Porque se você entra na rede social, ninguém entra com um intuito sério, uma coisa pesada. Ninguém pra quer ser isso. divertido. Tem que ser. Tem que ter lógico que você não pode ir contra a sua essência. Se você é uma pessoa muito mais séria, sisuda, fica mais difícil. Mas, às vezes, até esse seu ar muito mais sério vira... Fica jocoso. Vira aquele seu charme, aquele seu a mais. Então, assim... Por isso que é estratégia. As pessoas acham que não foi sorte. Não tem sorte. Tem pessoas aí que realmente deram muita sorte. Mas hoje a não é mais maioria é estratégia. Sim. Você tem que pensar que assim, tudo é construído de forma estratégica. Nada é à toa. Quando vazou lá o calendário da Boca Rosa, nossa, ela faz um Super calendário. É estratégia. O vazamento é uma estratégia. Até o vazamento. Sim. O Arthur, a gente seguia o Franklin, nutricionista, você lembra? Que ele respondia perguntas. Eu vou falar a pergunta, você vai lembrar. E ele é esse cara sério, sisudo. Ele é aqueles galegão grande, forte. Ele fala assim, ele é meio sério. E aí a pessoa perguntou para ele, por que saiu milho no cocô? E aí ele respondia blasé. Sem fazer uma expressão diferente. Sempre dentro do carro dele. O milho sai no seu cocô, porque o milho é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ele não é digerido, não sei o que lá. E aí ele para e ficava olhando para a câmera, com aquela cara de consternação, tipo... Viralizou. Eu tenho uma amiga médica, ela falou, cara, hoje o que tá bombando é vídeo de proctologista, porque eles falam de cocô. E o cara que fala de cocô engraçado viraliza, porque as pessoas compartilham. E ele tá falando de um assunto sério, necessário, mas que tem humor. E a gente não... Sim, e também não dá para perder a essência do brasileiro. Não. Né? Essa é a essência do brasileiro. Quem é o seu público? Então, assim, a gente tem que ver essa comunicação. O brasileiro faz piada das coisas mais sérias do mundo. Eu lembro que quando o Ayrton Senna faleceu, em 1994, no dia seguinte, você recebia um monte de piada sobre o falecimento dele. Ou seja, a gente não tem limite. Não tem. Agora, o Arthur trouxe uma questão aqui importante, e aí eu vou te perguntar isso. Você acha que em algum momento, quando a gente cria uma estratégia de comunicação para alguém e de posicionamento, em algum nível tem que haver um personagem? Eu não acho que tem que ter um personagem, porque ninguém sustenta esse personagem muito tempo. O que eu acho que tem que ter é você entender quais são os pontos fortes dessa pessoa. Até, às vezes, a parte séria dela seja o ponto forte dela. Por que eu acredito muito na construção de um conteúdo e no formato de comunicação? Porque a gente vai pegar esses pontos fortes e são eles que você vai trabalhar para gerar essa conexão. Então, não é que eu vou criar um personagem, vou pegar o que você tem de melhor. Porque o que você tem de pior... Né? Eu acredito muito nisso. Tudo você vai poder desenvolver na vida. Não. Vamos trabalhar com o que eu já sou bom. O restante deixa lá, adormece e vamos para cima. Porque é isso, as pessoas não conseguem entender. Não, vou modelar fulano. Você não é o fulano. Não adianta eu pegar, o Rodrigo fala assim, eu vou começar a abrir meu podcast igual o Rodrigo, porque daí eu vou bombar. Não é isso. Porque funciona para o Rodrigo, porque está na essência do Rodrigo. Então, assim, é na sua essência que está realmente o seu diferencial. As pessoas acreditam, e eu também acredito isso em certo momento, que a pessoa que tem muita fama, ela tem uma estrela, ela tem uma aura de comunicação diferente, natural e dela.
Sim. Né? E ela sabe explorar isso muito bem. Então, nem todo mundo que se comunica será o Silvio Santos, que é o grande comunicador. Né? Já joguei lá no... Já chutei lá para arquibancada a bola. Mas é extremamente importante que as pessoas conheçam a si mesmo e saibam seus potenciais para poder se comunicar. Como que você, atuando com uma pessoa, encontra esse lugar? E todo mundo tem esse lugar. Nem Sem todo dúvida. mundo é Silvio Santos, até porque nem nasceu outro Silvio Santos, muitos já tentaram. Mas eu costumo usar um exemplo, Steve Jobs. Se você acompanhar a trajetória, tem até o filme dele na Netflix. Fantástico. Ele era uma pessoa totalmente tímida, uma pessoa difícil. Tudo que depõe contra um bom comunicador, né? Aquela pessoa que as pessoas têm aquela imagem. Bom comunicador é aquele que fala bem, que chega em qualquer ambiente, todo mundo gosta, que não sei o quê. Mas tem várias possibilidades de você ser um bom comunicador. E ele tinha uma das questões de comunicação que são fundamentais. Ele era totalmente disciplinado. Ele era um cara muito disciplinado. A Apple é o que é, porque também ele era um gênio. Mas era aquele gênio que, quando precisava estar em público e falar do próprio produto, não tinha ninguém melhor do que ele. Por quê? Ele tinha paixão pelo que ele falava. Ele treinava, então ele treinava aquelas apresentações que se tornaram épicas, porque tinha muito treino. Para quê? Para criar esse clima todo. Você tem que trazer, você tem que fazer com que o outro queira prestar atenção em você. Então, criar, olha, ele já começava, eu vou trazer algo que vai revolucionar o mundo. O mundo parava para esperar aquela novidade. Então, comunicação tem muito da sua estrela, do seu brilho, tem muito da sua essência? Tem. Mas também tem muito de treino, de você encontrar qual é o seu tom, qual é o lugar que você se sente à vontade para poder falar. E com treino, com técnicas, você consegue identificar ali qual é o seu perfil comunicador. Independente se você é extrovertido ou se você é tímido. Tem possibilidade de comunicação para todos. Sem dúvida nenhuma. E uma das coisas que eu falo muito, e quando a gente vai montar uma estratégia de marketing para um cliente, e aí a comunicação é uma das etapas, né? Talvez a mais importante, mas quando você está montando a estratégia, e como a gente falou anteriormente, é saber aonde a pessoa quer chegar. Porque, no final, o que importa é a jornada. E você falou uma coisa extremamente importante, que o Steve Jobs se comunicava muito bem porque ele tinha paixão por aquilo que ele falava. E a gente vê hoje muitas pessoas querendo a fama pela fama. Elas têm paixão por ser famosas, mas para ser famoso tem um trajeto. E o que te traz paixão nesse trajeto? Sobre o que você vai falar. Então eu vejo pessoas hoje querendo trazer temas, querendo se comunicar na internet, querendo se comunicar na rede social, sem ter paixão por aquilo que elas falam. E às vezes elas trabalham numa área que elas não gostam. Elas estudaram algo que elas não se identificam mais. E esse, para mim, é um dos grandes entraves. Então, às vezes a pessoa trabalha no mercado executivo de tecnologia, mas ela gosta de viajar. Se ela fizer um canal sobre viagem, é provável que tenha muito mais sucesso do que o canal sobre tecnologia. Porque não brilha o olho. Não brilha o olho. E quando não brilha o olho, não adianta, não gera conexão. É como eu falo que rede social é a mesma coisa que sentar numa mesa de bar. Quando você senta na mesa de bar, você consegue captar a atenção das pessoas quando você conta a sua história? Então, realmente, você consegue ali captar a atenção das pessoas. Se você não consegue captar na mesa de bar, que é um ótimo treino para criar a sua narrativa, você precisa repensar. Talvez as minhas histórias não estão tão interessantes assim. Eu não estou tendo esse brilho no olhar que faz com que o outro preste atenção em mim. Que é o genuíno? Sim. E aí a gente vem para uma coisa importante. E aí vamos para dicas práticas, porque eu tenho que aproveitar que ela está aqui, né? Porque eu também quero umas dicas. O que falar e como falar? O que falar, você tem que falar de algo que você domine. Porque aquela história de você ler 3 segundos e aí achar que você já é expert, esquece que você não vai passar a sua verdade. Vemos muito isso. Muitos. Então, primeiro é dominar o conteúdo. Então, a gente parte do princípio que o conteúdo você domina quando você quer ser um expert em algo. Então, dominou o conteúdo. Então, como é que eu vou falar? Sem termo técnico.
imagina que a minha avó, a minha filha, todo mundo tem que entender. Então, linguagem mais objetiva possível, mais direta possível, para que a pessoa não... Se a pessoa não entendeu, só tem um culpado. Você. Quem comunicou mal. Comunicou e aí mal. É o ruído na comunicação. É o ruído na comunicação. E sempre causar essa curiosidade. Então, eu tenho que começar a minha fala causando alguma curiosidade, respondendo a uma pergunta, para que a pessoa fique comigo. Coisas bem específicas. Causando curiosidade, fazendo perguntas, falando de dores, Sim. de emoções, de soluções, né? E hoje, quando a gente vê as estruturas, e aí acho que é uma coisa que talvez seja um pouquinho mais técnica, quando a gente fala de vídeo especificamente, de comunicação, que tem uma estrutura do que você tem que falar. E eu acho que isso já é uma coisa talvez até um pouco mais avançada, porque a pessoa tem que aprender ali a desenrolar e falar um pouco. Por que que as pessoas têm tanto medo da câmera? Você vai me contar isso daqui a pouquinho. Mas as pessoas têm o medo da câmera, elas têm que quebrar o gelo ali com a câmera e falar com a câmera, e depois elas vão aprender a colocar e ordenar essa narrativa, que é a narrativa. Isso é narrativa. A ordem dos fatores altera o resultado. Altera. E aí me fala disso. Por que que você que já treinou tantos profissionais para falar na câmera, ou para a câmera, por que que as pessoas têm tanto medo daquela pequena bolinha que olha para elas? Porque a gente vive a sociedade do julgamento. Mas a gente tem que lembrar que é bíblico. A sociedade sempre foi julgada. Madalena foi o quê? Apedrejada. Por que foi? E por que que você acha que você é melhor que não será julgado? Todos nós somos julgados, aceita que dói menos. A gente se compara muito, né? Ah, mas fulano faz assim, o meu não ficou bom. E por conta dessa autocrítica também, que é muito elevada. Então, nunca tá bom. Para muitos, essa questão do perfeccionismo é, na verdade, esse medo de se expor, esse medo da exposição. Então, eu preciso primeiro trabalhar essa trava aí, do que está impedindo que eu coloque esse meu conteúdo, porque tem muito profissional que sabe muito, que tem muito para dividir. E por medo do que o colega vai falar, o profissional da área da saúde tem muito disso. Ele não faz o vídeo para o paciente, para conectar, para levar aquela informação para o público dele. Ele faz o vídeo falando assim, será que o meu colega... que eu tenho que falar esse termo técnico, porque se eu falar assim, vão falar que eu não entendo do assunto. E aí, quando a gente perde o para quem eu vou falar, a gente perdeu a essência do vídeo. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e a gente tinha feito uma série de fotos para ela e tal, e ela mostrou essas fotos para uma amiga, e a amiga, por algum motivo, fez uma crítica a ela, uma crítica específica. E ela me ligou e falou, Rô, eu achei as fotos tão bonitas no dia, mas aí minha amiga falou isso. Eu falei, sua amiga já foi sua cliente? Não. Ela é sua cliente? Não. Ela consome seu conteúdo? Não. Então tá tudo bem. Então é isso. Porque uma opinião... E olha só, isso acontece muito com os haters, com as críticas na rede social. Você posta lá uma foto, um vídeo, o que for. Tem lá 100 comentários falando, nossa, você foi incrível. Aí aparece um que falou, nossa, besteira que você está falando. Você se apega em qual? No hater? Não é? Claro. Eu falo que quem não tem hater está fazendo algo de errado. Se você não tem nenhum hater, você não está gerando emoção. E tem, e tudo bem. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Por que você, ser humano, acha que você vai ser unanimidade? A gente também tem que ser menos vaidoso. É um exercício, né, da evolução, nós como seres humanos. Não estou falando que eu não sou, mas a gente tem uma certa vaidade do querer agradar, do querer ser aprovado. Então, a gente precisa se distanciar um pouco dessa necessidade de aprovação e mostrar muito mais do que você pode transformar, no que você pode entregar. Quando você foca na sua entrega e não em você, aí o negócio flui. Tem 3 coisas, e aí eu vou dar o meu testemunho, porque eu tive muita dificuldade. Eu falava em público. Falava com várias pessoas, às vezes falava no palco,
E falar para a câmera sempre foi muito difícil para mim. E tiveram 3 coisas que acho que foram importantes. Uma delas é para quem eu comunico. E aí eu brinco, né? DJ que toca para DJ nunca vai fazer sucesso. Né? É isso. Cozinheiro que cozinha para cozinheiro nunca vai fazer sucesso. O que importa é o público consumidor. Né? O DJ tem que tocar para a pista se divertir, não para ser reconhecido para os outros DJs. E o comunicador tem que se comunicar para o seu público e não para os seus pares. Sim. Seus pares não compram o seu produto. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é que o conteúdo ele é extremamente rápido. Então eu não posso ter amor. Eu falo isso, né? Isso, na verdade, essa frase não é minha. É do Leandro Aguiari, que é um grande comunicador e de narrativas. E ele fala: não tem amor a criativos. Porque o criativo dura poucas horas. E aí entra no que você falou do senso de importância. Quando eu fico num preciosismo do que eu estou fazendo, do conteúdo, o que será que vão julgar? Na verdade, meu ego está lá em cima e eu estou me dando um senso de importância enorme, como se aquilo que eu vou postar na internet vai parar para olhar aquilo, julgar e criticar. E dizer, nossa, o que... E é isso, porque um hate machuca mais do que 1000 likes. Sim. E quando a gente quebra esse paradigma e a gente aprende a lidar com o hate, a gente vive melhor e a gente aprende a se comunicar mais. E eu falo uma outra coisa muito importante, que os primeiros haters moram com você. Moram mesmo. Sim, porque eles não entendem a sua jornada. Mas você sabe que você falou algo que é muito curioso. Você falou assim, quando eu comecei a gravar vídeo, eu não gostava. Eu falo em público, eu falo com todo mundo, mas no vídeo... Sabe por quê? Passou. Quando você fala em público, foi ali, foi ao vivo, aconteceu. O que você falou, o que você deixou de falar, ficou na memória das pessoas. No vídeo, você se olha, você tem a possibilidade de voltar. E aí você fala assim, nossa, mas eu podia ter falado isso. Nossa, mas eu podia ter feito dessa forma. Nossa, mas eu podia ter... você viu minha cara? Você viu o olho? Você viu o óculos? Você começa a achar milhares de defeitos. E quantas vezes você assiste um vídeo na rede social, qual for, você volta para comparar se o fio do cabelo estava assim ou estava assado. Nem viu. Então é isso. Eu acho é um exercício de generosidade. Você é tão generoso com o outro, por que você não pode ser generoso com você? Verdade. A gente do audiovisual vê tudo, tá? Mas é porque a gente é técnico do assunto, mas as pessoas não veem. Fica tranquilo. Não, mas seja generoso. Não, e tem uma outra coisa que é muito importante. Isso é uma piada, né? Às vezes nem a gente vê. O importante é a mensagem mesmo, né? Agora tem uma coisa que eu acho que vale para todo mundo e que eu vou falar que as pessoas vão se identificar. É que quando a gente começou a mandar áudio... eu não vou mandar áudio não, minha voz é estranha. E hoje ninguém nem pensa nisso. Em algum momento fazer vídeo vai ser tão natural pra gente, porque nós que viemos do analógico e que estamos aprendendo isso, pra gente é uma trava. Sim. Para as crianças não, porque elas já estão acostumadas a se filmar. Né? E aí alguns pais falam, nossa, minha filha é tão inteligente, ela pegou, abriu o celular e ficou, oi, turminha, e tal, não sei o que. Ela é um gênio. Não, na verdade ela consome esse tipo de conteúdo e isso é uma referência para ela. Ela tem várias pessoas que ela assiste que fazem isso, ela na verdade está reproduzindo isso. Né? Ela não é um gênio, ela é só uma criança que está sendo exposta àquilo. E óbvio, a gente vê hoje crianças muito novas com habilidades de comunicação muito fortes. Porque elas têm a quem mirar, né? Elas têm referências. Essa é uma das minhas bandeiras. Quanto mais você estimula a comunicação do seu filho, melhor ele fica e menos problemas ele vai ter no futuro. Porque quando ele chegar no mercado de trabalho, se ele for um bom comunicador, ele está com meio caminho andado. E aí tem uma outra questão. Essa questão da criança. A gente... Quando pequeno, o adulto falava e a criança ficava quietinha. Hoje eles participam. Eles têm opinião e não sei o quê. Então, isso faz também muita diferença. Tem muito mais acesso. Na nossa geração, a criança, quando entrava na escola, tinha 3.000 horas de televisão na cabeça. Hoje, sei lá quantas horas de comunicação uma criança tem quando entra na escola. Não dá nem para medir. Porque você pega um celular de uma criança hoje, você pode olhar lá, ela ficou 8 horas vendo vídeo. Porque é intenso. Né? Isso é intenso. E vamos
jogar o assunto um pouquinho mais para frente, além da fala, do vídeo, o que mais comunica? Tudo comunica. Se a gente pensar que da nossa comunicação, o que eu falo é só 7% do que você vai prestar atenção. 93% vem do meu gestual, da minha entonação de voz, da minha forma de me vestir. Então, tudo está comunicando. Então, um brinco comunica, uma pulseira comunica, a minha entonação de voz, aquelas pessoas que têm aquela voz muito monótona, muito cansativa, também não passam essa conexão. Então, quando eu pensar em comunicação, eu tenho que pensar nesse conjunto. Esse conjunto, ele está alinhado? Ele consegue transmitir para o outro tudo aquilo que eu tenho para passar de informação? Senão, a gente tem que fazer ajustes. Porque todos os elementos, eles estão aí, cada um tem o seu. Alguns com alguns pontos mais fortes, outros com pontos a serem trabalhados, mas a gente precisa descobrir. Sim. E alinhar, eu falo assim, a gente tem que... É aquela coisa de ajuste de máquina. É o que tem que fazer para você ser um bom comunicador. Sim, a gente quando faz os trabalhos de comunicação profissional, e principalmente na fotografia, as pessoas falam, pô, como que você diferencia o trabalho de fotos de uma advogada para uma médica? Gente, a luz comunica, a pose comunica, o ângulo da câmera comunica, se ela sorri ou não comunica, a pressão que ela coloca no olho comunica. E óbvio que um bom diretor de cena vai saber extrair essas questões. E são coisas sutis. E aí a gente fala, né? A pessoa às vezes não sabe porque aquela foto é boa. Nós, do audiovisual, sabemos. Porque foi criada com aquele intuito. Mas uma foto criada com intuito e com estratégia, ela comunica. Coisas subliminares. E no subliminar tem uma comunicação muito profunda. Na comunicação, a gente fala muito dessa questão da comunicação verbal. Um exemplo de oratória é Barack Obama. Se você pegar o Obama na hora que ele faz um discurso, ele tem essa engrenagem muito bem alinhada. Então, quando ele faz uma repetição, yes, we can, e aí ele faz uma pausa estratégica, ele quer o quê? Que as pessoas parem, pensem e captem aquela informação. E o ser humano é tão maluco que ele acha que pausa é porque o outro não sabe o que vai falar na sequência. Mas a pausa, ela é, assim, a sua maior aliada. Se você sabe fazer pausa na sua comunicação, você cria o clímax. Você faz assim. A pessoa fica assim para você. É um mistério. É um mistério. Eu falo que o mistério... eu falo que a sensualidade da mulher reside no seu mistério. Sim. Reside na pausa. E essa pausa. E aí eu falo que as pessoas hoje têm dificuldade de fazer pausas porque elas não sabem lidar com o tédio. E uma pausa, às vezes, de 5 segundos é um tédio. É o silêncio desconfortável. Uncomfortable silence. Nos Estados Unidos, É isso mesmo. É o silêncio desconfortável. Você sabe se você é amigo de uma pessoa, se você consegue ficar em silêncio confortável com ela. Casais, às vezes, não conseguem ficar em silêncio confortável. Pois é. E você acha que esse excesso de informação leva a gente para onde? Eu acho que, assim, informação boa nunca é demais. Agora, é preciso filtrar. Porque se tem muito, também tem muita coisa que não vale a pena. Como que você usa? Qual a estratégia que você usa para filtrar a informação hoje? Então, eu me policio, porque rede social, às vezes você vê, você está consumindo umas coisas e fala, nossa, por que eu estou perdendo meu tempo lendo isso? Me joga a primeira pedra quem nunca ficou lá. Aí você para, você está lendo lá o namoro do Thiago Nigro com a Mayra Card. Não, Fabiana, volta. Então, eu me policio para também não ficar vivendo função de rede social, apesar de trabalhar com ela, de buscar outros tipos de leitura, outras formas realmente que me acrescentem e que me alimentem. E eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que ser eclético. Não é porque eu falo de comunicação que eu só consumo comunicação, porque você tem inspiração de várias formas. Num filme, numa fotografia, numa exposição. Eu acho que a gente tem que buscar vários elementos para compor realmente esse... É o que eu falo, né? O que te alimenta para o seu conteúdo. Você tem que buscar essas referências. E quando você tem muita referência, você consegue fazer... Nossa, aquela foto... Outro dia eu estava no Minhocão.
E tem aqueles grafites muito lindos, né? Falei assim, nossa, isso aí dava um post diferente. Porque é você ter esse olhar para o mundo. Eu acho que, às vezes, as pessoas estão tão focadas em rede social ou aquilo que ela te oferece e perde o olhar para o mundo. É aquela história de estar todo mundo numa mesa e ninguém está conversando porque está todo mundo na rede social. Essa dinâmica foi muito forte e ainda é. Sim. Né? E esse exercício é importante de desconectar. O exercício de desconectar é importante. Uma coisa que, às vezes, eu faço é ir menos pelo sugerido pelo algoritmo e ir mais na busca. Sim. Deixa eu ver o que fulano postou. Aí eu entro lá no search e vejo a página da pessoa. Deixa eu ver o que a outra pessoa postou. Hoje eu quero ver um pouquinho sobre narrativa. Eu vou lá ver o Aguiari. Hoje eu quero ver um pouquinho sobre finanças. Aí eu vou lá no Thiago Nigro. Eu sigo ele, adoro o conteúdo dele. Eu quero ver aqui um pouquinho assuntos mais gerais. Eu vou ver lá o podcast dos sócios, que é o marido com a esposa. Bruno Perini. O Bruno Perini. E navego menos no sugerido. Sim. Até porque quando você começa a buscar outras referências, depois o sugerido passa a te dar essas referências que você... Passa a te dar essas referências. Isso daí é dica de ouro, selecionar mesmo o que a gente vai fazer. Você falou do Barack Obama e me conta uma coisa. Quem são as suas grandes referências de comunicação? Eu queria que você me falasse assim, referências de estilo de comunicação e referências de conteúdo. O que a Fabi consome de conteúdo na internet? Quem você acha que é foda naquilo que faz de comunicação? Tá. Como narrativa, o Aguiari é uma pessoa que eu gosto muito do conteúdo dele, muito por conta dele priorizar a narrativa. Eu acho que a gente vive esse momento de gurus do marketing, vários grandes players, né, do mercado. E eu acho que ele tem o foco na narrativa. Eu, como jornalista, eu priorizo muito essa questão do storytelling. Dele, tudo mais. E então eu acho ele um player que vale a pena seguir. Com estilos comunicadores, eu adoro, porque eu bato muito na tecla que você tem que falar a linguagem do seu público, da sua audiência. Que é um exemplo de comunicadora nata, Luísa Trajano. Aprenda com ela a forma de gerar conexão. Naquela simplicidade dela, ela vai em todos os universos. Ela vai das pessoas mais simples aos grandes líderes, mantendo a essência dela. Então, eu acho que ali dá para você captar muito do que é um comunicador autêntico. A regra de ouro está na simplicidade. Está na simplicidade. É o que a gente está falando, é se comunicar de forma clara e efetiva, né? E me fala uma coisa, a gente falou sobre técnica, a gente falou sobre estilos, a gente falou sobre como destravar, sobre como, né? Inclusive a gente vai falar sobre destravar já. Mas me fala uma coisa, tipo, nessa cesta de comunicação, eu quando fotografo pessoas, eu sei dizer se elas já fizeram dança ou não. Pela forma como elas se movimentam. Óbvio, eu tenho esse olhar curioso e sensível para aquilo. Você acha que fora da comunicação tem algo que ajude dançar, esportes? Porque, como você falou, tudo comunica. Então, hoje uma pessoa fala assim, cara, eu quero fazer alguma coisa como um hobby que não é diretamente relacionado, mas que pode me ajudar na minha comunicação. O que você acha que pode acontecer nisso daí? Eu acho que qualquer atividade que você tenha, reconheça o seu corporal, porque comunicação vai muito do seu gestual e da sua linguagem corporal. Então, quando você consegue se dar bem com o seu corporal e ver como ele comunica, como ele transita, até se você vai fazer uma palestra, aquele palestrante mais engessado, que fica duro, com a mão no bolso, é porque ele não está à vontade ali naquela cena. Então, acho que tudo que você possa fazer, que pode ser quando eu medito, eu sinto todas as partes do meu corpo. Legal, é uma possibilidade. Yoga, não, eu gosto realmente de dançar. Eu gosto de um curso de teatro porque me faz extravasar. Eu acho que você tem que buscar formas para você se reconhecer. Porque a essência do comunicador está muito nele se reconhecer. Eu sei quais são os meus pontos fortes, eu sei como eu comunico melhor. Eu, em pé, comunico muito melhor do que sentada. É a forma como eu gero conexão. Eu gosto de gravar vídeo em pé. Talvez até por conta da minha história como repórter, que na maioria das vezes eu estava em pé,
contando uma história, narrando um fato que aconteceu. Eu gosto dessa coisa do caminhar, eu falo muito isso. Você quer destravar? Começa a gravar vídeo andando, porque você usa todo o seu corporal. Usa todo o corporal e você vai destravando as coisas, né? E você tem um produto muito legal, que é o Destrave. Destrave e grava. Destrave e grava, cara. Muito legal. Conta pra gente como que é. Pode dar algum spoiler de como que é a estrutura. É online, é presencial, é por vídeo? Conta um pouquinho pra gente. Então, é uma mentoria, porque eu acredito que todas as pessoas têm poder de comunicação, só que a gente tem travas que a gente vai acumulando da nossa vida, muito dessa autocrítica. Então, eu falo que o primeiro passo na mentoria a gente destrava. A gente entende o porquê que gravar vídeo para você é tão difícil. Entendemos, pegamos ali o seu ponto forte, fizemos um diagnóstico do seu perfil comunicador. Essa é a parte do destrava. Aí a gente vai para a ação, que é o gravar. Essa mentoria ela é feita tanto online quanto presencial. Tem muita gente que gosta do presencial, que quer o contato, o olho no olho. Ai, Fabi, você me coloca na forma certa na cadeira. Não que o online não funcione, porque ele funcionou muito durante a pandemia, quando todo mundo precisou se reinventar e fazer uma comunicação por vídeo, né? As videoconferências bombaram, as pessoas não sabiam como se comunicar. Então, o Destrave e Grava nasceu na pandemia, por conta da necessidade das pessoas. Então, ele funciona tanto online quanto presencial, que é esse direcionamento. Porque tem um direcionamento de conteúdo, além do direcionamento de como eu uso toda o meu corporal, o meu gestual, a entonação de voz, a gente tem que trabalhar o conteúdo, porque eu preciso saber o que gravar, o que eu vou falar. Então, ele é totalmente formatado para ser estratégico. Fabi, é muito legal o produto, né? Porque, assim, tem que destravar. Quem vai se comunicar precisa aprender. Então, de alguma maneira, eu digo que as pessoas hoje precisam aprender a se comunicar. E aí, curso de oratória, curso de narrativa, ter uma pessoa como você que vai navegar pegar na mão e levar. É isso. Eu falo que, na verdade, a mentoria é para te pegar na mão. A gente vai trabalhar ali o que você quer falar, para quem você quer falar, mas primeiro você precisa se reconhecer comunicador. Porque senão você não vai gerar essa conexão. E nessas descobertas, as pessoas vão... não é para ser terapia, mas acaba sendo muito terapia. Não tenho dúvida. Porque as pessoas vão ali mostrando, por isso que eu tinha vergonha de fazer isso, por isso que eu não fazia assim. E depois vai ficando tão confortável, porque eu acho que é isso. Você não é todo mundo que vai colocar o bastidor da sua vida, mostrar retratos da família, né? Partes do que faz no seu dia a dia. A internet é tão boa, porque você tem... E o vídeo, você tem o domínio daquilo que você quer postar, aquilo que você não quer postar. Você tem recursos de edição. Então, deu ruim, falou errado, não precisa jogar tudo fora. Não gosta, né? Usa o que você gosta. Usa o que você gosta. E assim... naquilo que realmente você se sinta confortável. Eu acho que assim, você não pode se agredir para estar na internet, para fazer o porque o outro está fazendo. Então, assim, qual é o seu limite? Até aqui eu vou, até aqui eu me sinto bem. Legal. Então, vamos começar por aí. Não, aqui, dessa forma, eu não me sinto confortável. Então, tá, não precisa fazer. E, aos pouquinhos, você vai descobrindo qual é o seu espaço nesse universo. Vou te fazer uma pergunta, eu tenho uma ideia bem formada sobre isso, mas eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas, que é o futurologia. Você acha que para o profissional que não investir em comunicação, a vida vai ser muito, médio ou pouco difícil daqui a 5 anos? A vida não vai existir se ele não investir em comunicação. Simplesmente porque hoje, pesquisa LinkedIn já aponta que a principal habilidade buscada no mercado de trabalho é a comunicação. Sim. E não a comunicação simplesmente pela mensagem que você passa. Porque comunicação não só pelo aquilo que você fala, mas principalmente porque ela é um elo de ligação entre essas habilidades socioemocionais. Então, você quer ser um bom líder? Você tem que ser um bom comunicador. Para você trabalhar em equipe, você precisa o quê? Saber se comunicar, ter uma escuta ativa, senão aquele trabalho em equipe não flui.
Então, dessas habilidades, você precisa saber se comunicar. Então, se hoje você está pensando, eu quero ser presidente, CEO de uma empresa, e não é um bom comunicador, investe já. Sim. Ou ligue já. Sim. Eu falo algumas coisas que são, né? Eu vejo as pessoas falando, não, eu gosto do Instagram, mas essa coisa do TikTok eu não gosto. Eu falo, é da vida. Hoje é o Instagram, é o TikTok, depois vai ser o não sei o quê. A Fabi acabou de falar que já tem uma rede nova. Tem uma rede nova vindo aí. Então sempre vão ter redes novas, né? Eu tive Orkut, né? E não tenho mais. Tem novas redes. E eu falo que o profissional liberal, especificamente o profissional liberal, que não investir e não desenvolver técnica de comunicação, falar em vídeo, saber se posicionar na rede social, provavelmente vai ter grandes dificuldades de exercer sua profissão nos próximos anos. Então isso é uma tendência. Para você ser profissional em algumas áreas, você precisou aprender a ler. Isso já foi uma contrapartida, porque poucas pessoas sabiam ler. E aí todo mundo começou, não todo mundo, mas muitas pessoas aprenderam a ler e foram alfabetizadas. E no mundo digital, fazer vídeo, se comunicar, é um novo aprendizado, é uma nova alfabetização que a gente vai precisar ter como sociedade. Até porque a gente tem que ver a comunicação na velocidade que as redes, né, vem tomando essa proporção toda. Antigamente, e ainda tem gente que acha, não, rede social é só por diversão. Mas já ficou comprovado que as pessoas consultam rede social para saber de um profissional, para até as partes de seleção, recrutamento e seleção, eles vão na rede social da pessoa. Usam a rede social. Usam a rede social da pessoa. Então, é preciso se qualificar para isso, é preciso estar atento a esse movimento. E quanto antes você fizer, você já vai estar lá na frente. Porque se a gente está achando que daqui 5 anos todo mundo vai ter que estar se comunicando, se eu já hoje tenho essa habilidade, treino essa habilidade, eu já saio na frente. Então, para o profissional liberal, tem a questão de gerar autoridade, de mostrar toda a credibilidade que ele tem, mas até para ser speaker de uma marca, você precisa usar a comunicação, senão você não vai ser o escolhido. E como a gente estava falando aqui, que em 5 anos a pessoa que não aprender a se alfabetizar para a rede social vai ter dificuldade de trabalhar, eu digo também que qualquer pessoa, em qualquer faixa, no sentido de sei muito ou sei pouco, que se dedicar nos próximos 5 anos, a rede social vai transformar a vida. Sim. Eu acho que assim tem muitas profissões que vão surgir ainda e envolvidas nessa questão do marketing. Eu gosto de ver o marketing, não mais antigamente, né, 2, 3 anos atrás, marketing digital e marketing. É a mesma coisa. Não existe isso. É marketing. Então, e não existe uma empresa sem um marketing. Sim. Sem um departamento de comunicação. Então, quem ainda acha que faz negócio sozinho, sem ter esse olhar diferenciado, aguçado, tá deixando dinheiro na mesa. Porque o dinheiro está aqui. E está cada vez mais fácil fazer, porque tem mais acesso à informação, tem mais ferramentas, tem pessoas para ajudar. Sim. Como você, como eu, pessoas que trabalham com isso. E eu ainda vejo muita gente falando... tá tudo tão saturado. E eu falo, gente, é mato ainda. É mato. Corre que é mato. A internet é mato ainda. Ainda é. Eu acho que deu uma acelerada muito com a pandemia. Sem dúvida. Então, coisas que a gente, se não tivesse acontecido a pandemia, estariam acontecendo numa velocidade, talvez, para 2, 3 anos. E aí deu essa acelerada, as pessoas precisavam se comunicar, e aí mostrou o poder de estar na internet, nas redes sociais. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Por que surgem novas redes? Por que as pessoas estão tão ligadas em novas ferramentas, novos formatos? Porque as pessoas estão ali testando linguagens. E vai estar sempre atrelado ou ao vídeo, a uma imagem, a uma mensagem, a um texto. Então, e tudo isso é o quê? É comunicação. Fabi, como que eu te encontro na rede social? Me encontra no @FabiRepórter, porque, como diz
as minhas amigas, repórter uma vez, repórter para a vida toda. Na verdade, é porque o meu nome ficou tão forte, todo mundo fala, não, a Fabi, a repórter. Então, Fabi ficou Repórter. Fabi Repórter. Então, é só @Fabi Repórter. Me manda mensagem, tem dúvida, vamos destravar, vamos usar a comunicação como a nossa maior aliada, porque não é só da vida profissional, ela é da aliada da vida, né, Rodrigo? Se eu sou um bom comunicador, eu me relaciono melhor, a vida flui. Fabi, muitíssimo obrigado por estar presente aqui, por dar essa entrevista maravilhosa pra gente, contribuir com tanto conhecimento, com tanta experiência. Acho que isso aí vai ser divisor de água para muita gente, porque vai desmistificar muita coisa. Eu que agradeço esse convite, essa honra de participar do primeiro Rodricast, que venham muitos aí com muito sucesso, e eu tenho certeza, porque é um comunicador nato aqui, então vai ter muito sucesso, e conte sempre comigo. Obrigado, Fabi. E, pessoal, e se você quiser me seguir também, @Rodrigo Bacelar, com 2 L's. Queria agradecer enormemente essa produtora incrível, Arte Filmes TV, que proporcionou e que proporciona tudo isso aqui, e ao Estúdio Underline 303, que é onde a gente está, essa locação maravilhosa aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e, beijo para vocês. Até a próxima.